Ah, amém, bom dia a todos. Nesta manhã de sexta-feira, dia 29 de maio de 2020, louvado seja Deus, manhã bem fria, estou até de touca, porque estou sentindo um frio, né? Mas estou aqui estudando a palavra de Deus, né? E pensando sobre ela e entendendo aquilo que Deus quer nos dar compreensão. Tenho orado ao Senhor e a minha oração é a mesma oração que Paulo faz no livro de Efésios, pedindo a Deus que lhe dê entendimento e compreensão e sabedoria para que ele tenha os olhos do coração abertos para que ele possa aprender como agradar ao Senhor, em como ele pode conseguir fazer as coisas de maneira que o Senhor se agrade das coisas que ele faz e de maneira que ele possa aprender a tomar decisões de acordo com a palavra, de acordo com aquilo que Deus vai se alegrar. A Bíblia nos mostra no livro dos reis que em todo tempo que alguns reis agiam de maneira contrária à palavra, a Bíblia vai nos relatar que dessa forma e fizeram mal ou fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Significa que o que Deus estava vendo eles fazerem o desagradava. E nós precisamos entender que a nossa vida ela deve ser baseada naquilo que agrada a Deus. E lendo as histórias, a gente vai vendo que no decorrer dela, o final das pessoas que fazem as coisas segundo o que pensam e o que sentem, eles têm uma vida derrotada, porque Deus está interessado em nos ajudar a vencer. Deus está interessado a nos orientar de maneira que, executando o que Ele fala, as coisas venham dar certo para nós. Então, se tem uma coisa que a gente deve treinar todos os dias, é olhar para a palavra e compreender qual instrução que Deus está nos dando, né? E eu estou aqui estudando, levantando uma tese de que os sentimentos são deuses. Sentimentos são deuses. E para entender o que é ser deuses, precisamos entender quem é Deus. E a partir deste princípio, sabendo quais são os atributos de um Deus, você vai poder compreender a força que os sentimentos operam nas nossas ações, comportamentos, atitudes, decisões e que nos levam muitas vezes a agir conflitante com a palavra de Deus. Então, pesquisando aqui no dicionário Aurélio, a gente encontra a palavra Deus, né? E Aurélio descreve D maiúsculo, Deus escrito com D maiúsculo, ele descreve o ser infinito, o ser perfeito, o ser criador do universo, né?
o ser onipotente, onisciente e onipresente. Então, quando se fala disso, se está falando do Deus que habita nos céus, que habita nas alturas, né, que tem todo o poder, que tem todo o conhecimento, que está presente em toda parte. E, em outras palavras, quando se trata de Deus, se trata daquele que domina, que controla todas as coisas. Então, quando a gente fala de Deus, a gente está falando de um poder que atua e controla todas as coisas. E para nós compreendermos isso com clareza, amém? Diz a palavra que domínio, né, controle, é um atributo de Deus. Domínio e controle é um atributo de Deus. E Deus, na sua infinita graça, ele concedeu aos homens, né? Ele distribuiu aos homens partículas desse grande poder, desse poder absoluto que há nele. Ele distribuiu em nós partículas desse poder. No livro de Gênesis, a gente consegue ler isso e entender que na criação, Deus, quando sopra no homem, né, esse poder, esses sentidos poderosos, é também repassado a nós. E Deus sempre teve a intenção de fazer de nós pessoas poderosas pela sua palavra, pessoas poderosas pelos nossos relacionamentos com Ele, pessoas poderosas porque a nossa convivência com Ele é completa e debaixo da sua autoridade. Nós não nos deixamos levar, né, com o poder maior do que o poder de Deus, mas nós nos colocamos debaixo do poder dele e compreendemos que dessa forma, tudo o que a gente pedir, porque ele mesmo diz na palavra dele que se estivermos nele e a palavra dele estiver em nós, nós vamos pedir a ele e ele vai nos atender. Então, Jó, no capítulo 25, no versículo 2, Jó 25, capítulo 25, versículo 2, né? Diz a palavra lá: com Deus estão o domínio e o poder. Olha aqui, falando que alguém poderoso, ele tem domínio, ele tem poder. Amém, querido? E com Deus está estas coisas. Para você entender uma coisa, a Bíblia trata no livro de Gálatas, sobre Gálatas 5, sobre o fruto do Espírito. Gálatas 5, o fruto do Espírito. E uma coisa que o Espírito ele oferece a nós, seres humanos, é domínio. Principalmente o domínio próprio, a capacidade de se controlar, a capacidade de controlar os seus sentimentos, de controlar as suas vontades. Sozinho, nós não conseguimos fazer isso. Sozinhos, sem a palavra de Deus, nós não temos a mínima condição de nos controlar. Mas, através do Espírito Santo, nós podemos viver esse atributo de Deus em nossas vidas, aprendermos a nos dominar, a nos controlar, a ter, amém, queridos, o controle da nossa vida, dos nossos sentimentos, das nossas vontades, dos nossos desejos. Nós não somos como os animais, amém? Um animal ele tem vontade de morder alguém, ele sai e morde. Ele é um animal. Ele tem vontade de fazer qualquer coisa, ele faz. Ele quer fazer xixi ali, ele vai ali e faz xixi. Mas nós não. Nós, quando estamos com vontade de fazer xixi, por mais vontade que a gente tenha, mas nós temos domínio sobre isso. Nós temos controle sobre isso.
Então a gente procura um lugar adequado. Então ter domínio é agir adequadamente. Isso é ter domínio. Então, com Deus está o domínio. Então Deus sempre age adequadamente e quer que nós façamos da mesma maneira. Então, com Ele está o temor, o domínio e a paz, que é um outro atributo de Deus que se encontra em nós. Amém? Deus é aquele que tem todo o poder. No livro de Jó, no versículo 16, você vai encontrar isso escrito. Todo o poder. Então o ser humano tem poder limitado. O ser humano tem poder, mas limitado. Ele só pode ir até certo ponto. Mas Deus tem todo o poder. E um homem guiado por Deus, ele vive esse poder na sua plenitude. O salmista, no Salmos 50, no verso 1, ele diz que Deus é tão poderoso, ele diz que Deus é tão supremo, que quando ele fala, ele convoca a terra, do nascente até o poente. O poder de Deus é tão grande que quando ele fala, a terra, do começo, do seu início até o seu fim, ela o obedece. A terra faz tudo que Deus quer. Amém, queridos? Ainda falando sobre o poder de Deus, o salmista no Salmo 62:11 diz que o poder pertence a Deus. Amém? O ser humano, ele tem poder limitado, tem poder controlado por Deus. Todo o universo tem o seu poder, mas todo o poder está com Deus. Qualquer elemento que existe no universo tem poder? Sim, mas tem o poder controlado, porque todo o poder está no controle de Deus. Salmo 66:7, que diz que ele governa com o seu poder. Deus governa. Deus governa. Ele está assentado sobre o globo terrestre. Então, você está aí precisando de um poder na sua vida? Você está aí buscando um poder na sua vida? E tem gente que busca poder parcial. Amém? Busca poder parcial. Busca poder no homem. Busca poder no sol. Busca poder da lua. Busca poder do dinheiro. Busca poder social. Busca poder político. Mas não busca o poder supremo. Não busca o poder de Deus, que controla todas essas coisas, porque diz que ele governa com o seu poder. Diz a palavra aqui no Salmo 66:7 mesmo, que os olhos de Deus vigia toda a terra. Todas as nações são vigiadas por Deus. Deus sabe de tudo que o homem faz. Deus, vamos um pouco mais além nesse pensamento, dizendo o seguinte, que até as coisas invisíveis, né? Amém? O inimigo de nossas almas, que age ocultamente, que age no invisível, Deus tem controle até do que o diabo faz. Deus tem esse controle, tem poder para controlá-lo, para que os rebeldes não se levantem contra ele. Ninguém tem condições de se rebelar contra Deus. Por mais poderosa que essa pessoa tenha por mais influência que essa pessoa tenha, né, de autoridade, de poder, de domínio, ele não consegue se levantar contra Deus. Você pode ver no livro de Gênesis, capítulo 11, que Nimrod se levantou com todo o poder, com toda a pompa, e queria fazer lá uma torre que chegasse ao céu, porque nos seus dias o único lugar que não foi atingido pelas águas do dilúvio, nos dias de Noé, ao qual ele tinha conhecimento, foi o céu,
E diz a Bíblia no capítulo 11 de Gênesis que ele começou uma tarefa, uma força-tarefa, de a construção de uma torre que alcançasse os céus, e diz a Bíblia que para esse intento maligno ele estava conseguindo êxito. Mas o Todo-Poderoso desceu e misturou a língua deles, e acabou-se a obra maligna. Então, Deus ele tem controle de tudo. A Bíblia diz assim que Satanás no céu, né, lá em Isaías 14, você pode ler essa história também, parece que Ezequiel 28, você pode ler essa história, deixa eu conferir aqui na Bíblia, e ele intentou se levantar contra Deus, dizendo que iria habitar nas alturas acima das estrelas, e queria se assentar e ser semelhante ao Altíssimo, né? Aí está aqui, Ezequiel 28, né? Eis que eu trarei sobre ti os mais terríveis estrangeiros, diz assim o Senhor, visto que estimas o teu coração como se fora o coração de Deus. Ezequiel 28. Então, irmãos, nós temos que tomar esse cuidado, porque temos poder em nós, tem poder em nossas palavras, tem poder nos nossos sentimentos. E nós precisamos entender que todo o poder pertence a Deus. O salmista no Salmo 93, no verso 3 e 4, ele diz assim, as águas se levantaram, Senhor. Levantaram as águas o seu bramido, o barulho das águas, né? As águas levantaram a sua voz, falou muito alto o som das águas. Então, nos dando a entender que as águas têm um estrondo poderoso. Quem já ouviu o barulho de uma enchente, né? Quem já ouviu o barulho de uma enxurrada, quem já foi na praia e sentou-se à beira-mar, num momento em que a praia está vazia, escuta o poder, né, aterrorizador das ondas, assustador. Quando as águas fazem barulho, é assustador. A gente lembra de pouco tempo, anos atrás, quando passou o tsunami, que arrastou tudo, né, e aterrorizou cidades, destruiu cidades. Então o salmista está nos mostrando que as águas não só faz barulho, mas as águas, elas são impetuosas, são violentas, ela tem um movimento arrebatador. O movimento das águas, ele é tão poderoso que ele tira qualquer possibilidade de reação de quem quer que seja. O melhor nadador é levado pelas águas. Os peixes do mar são levados pelas águas para onde as águas quiserem. E o salmista está nos mostrando isso. O poder, né? O ato poderoso das águas. Em outras palavras, né? As águas têm poder, têm o seu poder. O mar, com as suas ondas, tem o seu poder. Todo o universo tem o seu poder. Mas ele está afirmando, Salmo 93, 3, 4. O salmista está afirmando que mais poderoso que o arrebatamento das águas, mais poderoso do que qualquer coisa no universo, é Deus que governa assentado sobre o seu poder. Diz, né, o profeta, ele está assentado sobre o globo terrestre. Mais poderoso do que qualquer coisa, do que qualquer poder neste mundo, é o poder de Deus. O salmista, no Salmo 147, no verso 15, ele traz para nós a imagem da demonstração do poder da palavra de Deus. Coisa linda ele faz. Ele diz assim, ele envia a sua ordem à terra e a sua palavra corre veloz. Ele envia a sua palavra à terra e a sua palavra corre veloz. Não tem mais veloz do que
o som, do que o relâmpago. É Deus que o criou. Porque nada pode ser maior do que o seu Criador. Toda obra é menor que o seu Criador. O trovão é assustador. O trovão, ele impõe medo. O relâmpago é assustador. O relâmpago impõe medo. Mas mais poderoso do que o relâmpago e o trovão é Deus. Porque Deus tem todo o poder. Os outros poderes são limitados. Apocalipse 11 diz que devemos dar graças a esse Deus. Devemos dar graças a esse Deus. Aí você pode me perguntar, independente da sua religião, você pode me perguntar, mas pastor Marcelo, por que eu devo dar graças a Deus? Porque a palavra nos convida a dar graças a Deus, porque Ele é o Senhor. Senhor, na sua definição, significa Ele é o dono de tudo. E eu devo ser grato ao dono de tudo pelo que Ele me concede. O salmista, no Salmo de número 24, ele diz no verso 1, do Senhor é a terra e a sua plenitude e tudo o que nela existe. Tudo o que existe em cima da terra é de Deus. Por isso ele é conhecido por todo o universo como Senhor dos senhores. Existem senhores com letra minúscula? Sim, são donos também. São donos, estão donos e não são donos. Estão donos. Nós estamos aqui donos. Estamos donos aqui, mas não somos o dono, porque existe um dono. E o dono, como eu disse a princípio, com letra maiúscula de Deus, com S maiúsculo de Senhor, é Deus, o ser supremo, o ser divino, o Criador de todas as coisas. E o escritor ao Apocalipse, ele nos dá, amém? Essa direção, nos dá essa direção que nós devemos agradecer a Deus. Devemos agradecer a Deus. Você já agradeceu a Deus hoje? Ele dá um motivo pelo que você deve agradecer a Deus. Primeiro, porque Ele é Senhor. Segundo, porque Ele é Deus, o Criador de todas as coisas. E terceiro, porque Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Todo-Poderoso. E olha o que a palavra diz. Ele é Deus hoje, porque Ele é. Ele é Deus. Ele é Senhor. Ele é Todo-Poderoso hoje. Ele era no passado. Ele era Senhor, Deus e Todo-Poderoso. E diz a palavra que no futuro Ele continuará sendo Senhor, Deus e Todo-Poderoso. Então, esse é o motivo pelo qual a Bíblia nos convida a adorar esse Deus. E não permitirmos que sentimento algum nos influencie a nos rebelarmos contra a palavra dele. Que sentimento algum nos influencie a viver de maneira diferente do que a palavra dele. Porque quando nós fazemos isso, nós nos rebelamos contra a palavra de Deus. Nos rebelamos contra o Senhor, contra o Deus, contra o Todo-Poderoso, que diz que envia a tua palavra e ela corre veloz pela terra. Aquele que disse, haja luz, e de imediato, de onde não havia luz, surgiu luz. Então, irmãos, esse mesmo Deus, que é esse Deus que eu te coloquei aqui, ele quer operar na sua vida.
Ele quer operar na sua família, Ele quer mudar a sua história. E o convite que Ele te faz hoje é que você se coloque debaixo das suas mãos poderosas, como está escrito no livro de Tiago. Que você se sujeite à vontade dEle, que você deixe o seu domínio ser dominado pelo poder de Deus na sua vida, e com certeza mudanças incontáveis vão começar a acontecer. Então guarde essa palavra no seu coração e deixe que o poder de Deus guie a sua vida. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém.